Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível, mas ele não é superior a todas as coisas no meu coração. Pois o meu trabalho é maior que tudo, no céu e na terra, inclusive minha família, amigos e dinheiro. Nada disso parece estar em harmonia, por isso vivo em constante caos e desespero. Mas eu sou a cabeça do meu corpo, eu sei o que é bom e o que é ruim, e minha felicidade tem primeiro lugar em tudo. Pois é a minha vontade que define o que completa a minha vida, não a vontade de Deus ou da igreja, porque todo o universo gira em torno de mim. Deus trouxe a paz por meio da morte do seu Filho Jesus na cruz, mas eu escolhi viver todas as coisas mais na terra do que no céu. Nós estamos em série sobre Colossenses e temos visto como o Evangelho revoluciona, transforma a vida. E agora há uma nova vida para viver, novos valores. E na sequência, hoje, nós vamos então trabalhar 3 versículos do capítulo 3, versos 17 a 19, que fazem parte aqui da nossa série e que tem a ver com relacionamentos em que a família é o centro, então, dessa vida relacional. E não é um tema fácil, por isso eu trouxe algumas coisas aqui para nos ajudarem a digerir melhor este tema. Então, apresento a vocês Master Blaster, Chef Kasher, porque hoje é dia de Israel também. Então, a gente vai fazer uma sopa juntos, uma sopa não, um creme gourmet de mandioquinha com espinafre. E assim a gente vai trabalhar esse desafio aí de um texto que causa muita polêmica, mas que a gente vai encontrar um caminho que deve ser sempre o caminho bíblico e da vontade de Deus, mais do que cair para um machismo ou para um feminismo. Qual é que é a vontade de Deus? O machismo ou o feminismo? Acreditamos que nenhum dos dois. Não é? A vontade de Deus é bem superior a esses modelos e conceitos tão humanos quanto nós. Nas relações humanas, o intensivão, o mais difícil processo é o que acontece entre um homem e uma mulher, que sendo tão diferentes, eles se tornam um só. Já ouviram muitas vezes falar sobre isso. O homem e a mulher deixará o seu pai e a sua mãe, né? E se tornarão um. É este processo, é esta pressão de ser um, que torna o casamento a área mais desafiadora das relações humanas, em que os dois, com as suas heranças familiares, cada um vem de uma casa onde o jeitinho era de uma maneira, as tarefas de outro, os combinados, o que não era combinado. Então, da nossa família de origem, vêm muitas das questões que nós vamos repetir quando chegamos ao casamento. Uma igreja que acredita na família, ela investe na família. E a nossa igreja tem muitos ministérios que têm sido criados, expandidos com o propósito de apoiar a família, o casal, os filhos, nessa complexidade que é a maior de todas, da relação familiar. Então hoje a minha proposta é fazermos uma sopa juntos. Trouxe aqui a panela, uma panela que representa a panela de pressão, porque tem tudo a ver com o tipo de desafios que a gente vive nos nossos dias. Então hoje é mais difícil
a questão dos papéis, das funções no casamento. Antigamente as coisas eram mais claras. O que se esperava da esposa, o que o marido fazia. E com as mudanças, e com o trabalho, e com o corre-corre, toda essa pressão faz com que a gente viva numa panela. A família vive numa panela de pressão e às vezes alguém não aguenta e pula da panela, sai fora e aí a gente sabe como é que funciona, como é que é o resultado. Então o desafio é a gente juntos cozinhar aqui hoje de manhã uma sopa gostosa, uma sopa não, um creme gourmet, né? Fica mais... E aprendermos sobre família, olharmos a vontade de Deus para essas relações humanas, em que algumas das palavras desafiadoras destes versículos vão nos ensinar sobre o coração de Deus. Vão nos ensinar sobre o que faz uma família ser saudável, o que faz uma família ser estabilizada. E com isso, abençoar filhos, abençoar a sociedade e nós, igreja, sermos uma igreja também assim, mais de acordo com a vontade de Deus. Então, estamos juntos para trabalharmos aqui esse tema nesta manhã e eu conto com você. Vamos lá, Colossenses 3, versículo 17, primeiro momento aqui da nossa análise do texto. Diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar? Deus eterno, obrigado pela alegria de podermos juntos abrir a sua palavra e ser desafiados a viver de acordo com a sua vontade. Trazemos diante do Senhor os nossos medos, trazemos diante do Senhor as nossas dúvidas, aquilo que não funciona nas nossas vidas, as nossas frustrações, os nossos anseios, pedindo que o Senhor nos fale, que o Senhor traga direção às nossas vidas. Dá-nos também a coragem, a ousadia para obedecer à sua palavra, para que como igreja sejamos famílias fortes, casais que dependem do Senhor nas nossas vidas. Para a sua glória, oramos assim e pedimos juntos. Amém, Senhor. Amém. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Este é um versículo que faz uma transição entre a mensagem que ouvimos no domingo passado sobre essa nova vida em Cristo, como é que vamos viver, e agora um código de ética que o cristianismo traz à vida, às relações humanas, ordenando assim como o marido e a mulher devem crescer, devem funcionar. Também a relação dos pais para com os filhos, veremos no próximo domingo. E também as relações do trabalho, da vida social. No texto, a menção aos escravos e na sua relação com os seus patrões, que hoje seria a relação entre no trabalho e nós também como funcionários. Então, há uma preocupação no apóstolo Paulo em trazer luz para este tema, com base no que o Evangelho de Jesus veio, assim, revolucionar. E eu digo revolucionar
Porque quando nós olhamos a antiguidade, mesmo a época greco-romana, que não está tão distante aqui do apóstolo Paulo, vivia-se uma sociedade profundamente assente no homem, em que a mulher, os filhos, eram considerados propriedades. Então, a dignidade, tanto da mulher quanto das crianças, ela não tinha a compreensão que tem hoje para nós e que é algo que nós assumimos como um valor. Não, pelo contrário. Nos tempos de Jesus, a mulher, ela facilmente, se ela não podia dar filhos, ela era completamente descartada na sociedade, porque ela tinha como propósito a procriação. Os filhos dependia muito do seu sexo, o viverem ou não. O infanticídio, segundo Rodney Stark, que é um sociólogo da religião que trabalha este período, segundo ele, era comum o infanticídio na época do Império Romano. Isso significava que a nascença, se era menina, provavelmente ela era morta à nascença. Porque o que importava era o sexo masculino e a força do trabalho que o homem representava. Então o infanticídio não era ilegal, não era algo condenado, era prática. E milhares e milhares e milhares, milhões de abortos, de infanticídios foram praticados. E esta era a sociedade em que a mulher, os filhos eram propriedades. Tudo se baseava no homem. Por que eu estou dando esses detalhes? Porque quando Paulo escreve para ampliar, então, o que é que o Senhor Jesus vem ensinar sobre as relações humanas e a dignidade do outro, do ser humano, da mulher, da criança, o que Paulo faz é trazer a mensagem revolucionária do cristianismo, que passa então a proibir essas práticas, a não fazer distinção entre menino e menina na nascença. Todos são dignos e filhos de Deus, igualmente dignos. Uma prática comum era também a morte das crianças que nasciam com algum tipo de deficiência. O cristianismo vai abolir e vai passar a cuidar, inclusive, das crianças que os outros iriam matar. E é revolucionário o que, eticamente, o cristianismo traz para este tempo da época romana, primeiro século. Esta passa a ser uma marca distintiva do cristianismo, uma ética do indivíduo, uma ética da família, em que mulheres, crianças são plenamente dignas. E isso é revolucionário. Então, quando Paulo escreve estes versículos, ele está com este pano de fundo, este contexto. E era estranhíssimo para todos o que o Evangelho, o que o cristianismo estavam vivendo. E em que as famílias se tornavam esses núcleos de cuidado, de aceitação, completamente diferentes daqueles que os rodeavam. Inclusive, o cristianismo é perseguido por causa disso também, por trazer padrões que na época eram inaceitáveis para os outros. Então estamos falando de uma sociedade que é revolucionada por essa compreensão de que homens, mulheres, crianças, todos são iguais, igualmente dignos de honra. Então, a partir dessa leitura, Paulo passa então a ordenar, a organizar como seria a relação familiar. E então ele vai usar essa expressão no versículo 17,
em nome do Senhor Jesus, aqui há propósito, motivação na vida e nas relações humanas. Não é o egoísmo que hoje a gente vê tanto na moda. As pessoas elas fazem escolhas e pulam fora da panela porque elas querem ser felizes em algum momento e os filhos atrapalham e a esposa atrapalha ou o marido atrapalha a sua felicidade. E ela pula fora, ou ele pula fora da panela de pressão e vai viver a sua vida. Há um propósito na vida do cristão, há motivações que são superiores e que fazem parte do que é vontade de Deus para nós. Então, quando no versículo 18 nós vamos ler sobre mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, na leitura contemporânea surgem de imediato algumas vozes falando do machismo da cultura bíblica. Agora, é importante fazer a leitura não apenas dessa afirmação, mas de todo o contexto e também daquilo que os homens vão receber como desafio para eles. Eu trouxe aqui para me ajudar uma cebola. Alguém se voluntaria para comer um pouco da cebola? Crua, claro. Alguém? Preciso trazer aqui um ilusionista para fazer aquele negócio de comer e ter sabor de sobremesa? Não, né? Eu pensei na cebola porque o tema da submissão, sujeição, para mim é um pouco como a cebola. Então, meninas, meninos também, né? Eu estou pilotando a panela hoje, que é para mostrar que não há preconceitos. Quando a gente abre uma cebola, ela começa por ser agradável, não é? Mas se a gente começa a triturá-la e tudo, a gente começa um pouco assim como Clauber. Também, né? A gente começa a chorar, né? É tão bom, Clauber. É tão importante isso, né? Então, a cebola, ela não é agradável crua. Tem, assim, uns portugueses aí, umas tribos, que comem alho e cebola crus, com azeite. Mas é difícil conviver com essas tribos, é ou não é? Mas, assim, a cebola, ela representa aquilo que cru é tão difícil. Quem gosta de ouvir de submissão, de sujeição? Agora, sabem, quando a gente começa a trabalhar a cebola, ali preparando aquele refogado inicial, o alho, essas coisas que cruas são tão duras, elas começam a fazer sentido. A gente coloca aqui um pouquinho, né, do azeite português, tal, né? E vai, pouquinho, né? E vai trabalhando. E o que acontece é que essa cebola, ela começa, deixa eu ligar aqui o nosso cozimento. Essa cebola, ela começa então a contribuir para esse todo, para essa sopa que vai sendo feita. E eu também trouxe aqui um outro ingrediente, pensando nos homens. Então, para as meninas, eu pensei na cebola. Para os homens, eu pensei... Alguém sabe o que é isso? Nossa, que rápido. Tem Popeye aqui no meio, hein? Os espinafres. Quem gosta de espinafre cru? Alguém? Dizem até que faz mal, né? Ah, tem gente que gosta. Bom, é um pouco assim, amarguinho, né? Não tem assim grande graça. Mas, de novo, quando entra no refogado com a água, ao ser cozinhado com o alho que ajuda a apurar, o que vai acontecer? Esse espinafre, ele vai ser, agora amargo, ele vai contribuir para essa sopa nutritiva e gostosa que a gente vai no fim provar.
Pela fé, né? Mas assim, esses ingredientes fazem parte desse preparado. E que o texto, quando fala, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como quem convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Nós estamos então lidando com um texto que nos vai falar sobre ingredientes que aparentemente são desafiadores. Então as meninas, a cebola, a sujeição, a submissão, ela, claro que é difícil. Há momentos que é muito complicado mesmo. Os homens, espinafre, cruz, né? E que fazem com a sua amargura, às vezes, com a sua aspereza, rudez. Né? A palavra orienta para que os homens não sejam assim. Mantenham sob vigilância essa área, que nas suas expectativas, às vezes que a esposa seja Deus. A esposa não é Deus, nunca vai ser Deus. Mas parece que às vezes eu, com a Flávia, eu tenho expectativas que ela faça coisas e já descubra e já adivinhe o que eu quero. São as relações, é a convivência. Então, ajustar essas expectativas, ela faz muito parte desse crescer juntos, em que o marido e a esposa não são Deus. São pessoas como nós, sujeitas a falhar. Né? Então, às vezes, é essa alta demanda, alta expectativa, que gera aquilo que para os homens está aqui ilustrado no espinafre, que são, então, os nossos amargores. Né? Então, Paulo nos diz que manter sob vigilância essa amargura, essa tendência do homem, essa insatisfação do homem, é muito importante nessa construção de uma sopa que vai ser deliciosa, vai ser bênção, e que estamos aqui preparando. Então vamos lá, um pouquinho de água, que eu já fiz no culto das 9, então no culto das 11 sobrou pouquinho, então vou ter que fazer render aqui, não é feijão, mas bota água. Vamos lá. Né? Uma sopa, ela precisa... Qual é o segredo de uma boa sopa? A sopa depende do caldo. O caldo é aquilo que vai fazer a maior diferença numa sopa. E aí, nas modernidades, a gente tem umas coisas para nos ajudar. Conhecem isso aqui? É líquido. Conhecem isso aqui? É em pó. Tem até um tal de Sazon que fica querendo concorrer com a minha mensagem. Mas esqueçam isso. Esqueçam Sazon. Tem este aqui, sólido, que é o que talvez a maioria aí já conhece, já usou. Estas são alternativas, que são como atalhos. Atalhos na vida do casal para substituir o caldo. Só que qual é o problema? O que é industrializado tem sal a mais, faz mal à saúde, não fica da mesma maneira, é coisa de preguiçoso, ou de quem não tem tempo. E sabem, às vezes a gente economiza aí tempo naquilo que a gente não devia. E no casamento e na família também é assim. Então, os caldos prontos representam aquilo que artificialmente a gente quer usar para dar um up no casamento. Só que isso não dura. Pode ir num retiro fabuloso que a turma ri do princípio ao fim, sobre casais, etc, etc. Aí você volta, nossa, que bênção. Só que às vezes é um pouco como um caldo artificial. Ele não vai gerar essa sopa a médio e longo prazo, de qualidade. Então o caldo é aquilo que eu entendi neste texto, que é o ingrediente mais importante, e vocês já perceberam qual é. Então, o bom caldo que faz diferença no resultado final daquilo que a panela
vai nos dar, né, é o amor. É esse amor, essa qualidade de amor sacrificial, amor ágape, que é o amor de Deus, repartido por nós. Esse amor está disponível para fazer diferença nas relações humanas, na relação entre o casal. E como é que funciona isso? Lembram da submissão? Mulheres, sujeitai-vos aos maridos. Eu acho até que os homens ficaram mal nesta distribuição aqui, porque é muito mais difícil o amor sacrificial quando nós compreendemos que esse amor é o amor divino. Então, refletir esse amor, que é perdão muitas vezes, é aceitação. Esse amor que tem sacrifícios que nós fazemos pelo outro, para servir o outro. Esse é o fundamento de uma vida abençoada em família. É o amor que faz a diferença. É esse caldo que vai construir, que vai temperar, que vai resultar naquilo que nós mais queremos. Então, amor, esse amor que aprendemos com Jesus. Ele, sendo Deus, veio para morrer em meu lugar, em seu lugar. Este é o amor maior, é o amor de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito vivem esta eterna relação de amor em que nós bebemos, em que nós aprendemos também a nos relacionarmos uns com os outros, nesse fundamento que faz toda a diferença. Então, uma sopa com mandioquinha, a mandioquinha eu já usei, não tenho aqui mais para mostrar, mas a sopa que leva o nosso espinafre do papai, que leva cebola, aquela cebola lá que faz chorar às vezes, é desagradável, se a gente puder, a gente compra pronta, né? O caldo, esse caldo aí é o grande fator de qualidade. Então eu e você temos esse desafio. Ao crescermos nas nossas relações humanas, ao vivermos juntos e sofrermos às vezes essa proximidade. E na família, nós somos conhecidos como em mais nenhum outro lugar. Por isso a panela de pressão é maior em casa. Na família, as nossas reações são conhecidas. Aquilo que vai para o Facebook não bate com o que a família lê e vê da gente. Por isso é mais desafiador ainda, é mais difícil. Mas não pulem da panela. Não é para fugir nem do calor, nem dessa fusão que a sopa vai fazer, vai representar, e que é os dois se tornarem um. Mas isso só é possível com o caldo, que é o amor de Deus que vai sustentar, temperar, garantir que a nossa sopa gourmet, o nosso creme, ele vale a pena mesmo. E ele é saudável e ele abençoa. Então, relações humanas, casal, família, a direção de Deus nessa relação de submissão e amor sacrificial, em que a amargura é um tema para nós entregarmos ao Senhor e trabalharmos. Esses ingredientes deste creme, eles são fundamentais para crescermos como casal, para não pararmos de crescer. O que tem acontecido cada vez mais com casais jovens é que com 1 ano de casados, 2 anos de casados, muitos pulam fora da panela. Ainda não sequer conseguiram se despir da sua família de origem, dos hábitos,
lá dos costumes, do jeito, meu pai fazia assim, a minha mãe fazia assim. O casal tem que encontrar o seu jeito. Negociar acordos em que, com respeito, com consideração, eles vão encontrar o seu jeito, que não é o jeito da mãe, do pai, da casa de origem. Mas a turma quer pular fora muito cedo. Porque tudo hoje é muito imediato. Tudo hoje é muito rápido, é fast. Então, quero convidá-los a slow food. Cozinhar devagar, a sopa, o caldo, faz a diferença até o fim. Então, por isso, hoje, as duas maiores causas de separação são infidelidade conjugal, é a primeira, a segunda é finanças, problemas relacionados a finanças. Ela ganha mais do que ele, ou o dinheiro não chega, ou ela tem uma carreira, ele tem uma carreira que passa a ser mais importante do que a casa, o casal, filhos, o cachorro, enfim. Então, é muito difícil hoje lidar com papéis que mudam, funções que são diferentes. É necessário graça, muita graça de Deus. E a disposição de permanecer na panela de pressão e, temperar. Deixa eu ver aqui. É um pouquinho de sal. Só um pouquinho. E o casal cresce junto, lidando com essas pressões, lidando depois com os filhos. O casal se organiza em função dos filhos, para de crescer junto. E aí os filhos vão à vida, e aí o casal vira um para o outro, e eles são os desconhecidos. Eles pararam de crescer lá atrás. Então, grandes motivos de separação hoje passam por uma nova sociedade que é bem diferente da época de Paulo. Mas os valores, os princípios que Paulo nos dá, que o Evangelho nos traz, eles são os mesmos e serão os mesmos. E residem nesse respeito mútuo, nessa consideração mútua, em que liderar, a autoridade para liderar, não vem da posição que você tem. Não vem de quanto você ganha. Mas vem sim da disposição em servir o outro. O que é que o Senhor Jesus faz lá na despedida com os seus discípulos? Na última ceia. Se abaixa, pega uma toalha e água e lava os pés dos discípulos. Jesus nos ensina que é assim que se lidera no reino de Deus. O cristianismo lidera assim, pelo serviço. Então, maridos, liderar a casa, ser influência na casa, tem ônus e bônus. Mais ônus do que bônus. Mas significa conduzir uma dança. Quando, na dança de salão, o casal dança junto, alguém conduz a dança. Não significa que até quem conduz a dança é o melhor dançarino. Mas alguém precisa conduzir a dança. Se os dois tentarem fazer isso ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? São eliminados, é isso mesmo. Não vai dar certo. Então há uma ordem, há uma organização que envolve esse princípio de disposição em servir o outro. E daí vem a autoridade. Então, qual é aqui o grande detalhe, a pegadinha do texto? Não é para o homem ou para a mulher esta instrução, mas é para os dois. O homem sujeita-se da mesma maneira, porque este é um valor do cristianismo. Sujeitai-vos uns aos outros. É no amor do Senhor que nós fazemos isso. Amém? Eu estou achando que há muita gente que não está gostando desta mensagem. Estou vendo os homens um pouco aí alarmados, alguns assim, né? E as meninas não sei. Então, assim, não é um tema fácil, mas vamos lá. A sujeição é mútua.
Esse é o desafio do casal crescer junto. A autoridade, ela não vem de ser homem ou mulher, não vem do gênero. Mas os dois, eles mutuamente se servem. Eles entendem que é assim, é um privilégio. Mas alguém vai conduzir a dança. Alguém vai ter esse papel de desempate em algum momento. Agora, isso sempre feito de uma forma em que a responsabilidade ela é assumida com grande respeito pelo outro, a dignidade do outro. Porque para Deus, o homem e a mulher são iguais. Então, a mulher também, ela deve amar o seu marido como Cristo. É recíproca esta verdade. O que é que isso muda? Muda que nessa revolução que passa a ser a ética do cristianismo, que muda tudo ali naquele cenário do primeiro século, que faz com que as pessoas fiquem alarmadas com o que os cristãos estavam fazendo, cuidando dos filhos que os outros não queriam, pelo valor, pela dignidade, que é ser humano. Ser humano. Esse é um valor profundamente cristão, que não existia até o primeiro século. Então, quando nós pensamos na questão da discussão machismo, feminismo, nada pode ser menos verdadeiro do que é a visão do cristianismo e também é o ensino de Paulo sobre este tema. Na versão ampliada deste texto, lá em Efésios capítulo 5, nós vamos encontrar o paralelo em que o homem é chamado a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então é o amor de Deus, é esse amor divino que faz o caldo que permanece. Se você está aí lutando porque a tua vida não está fácil, você tem vontade de desistir, você está lutando no teu casamento, há tantas insatisfações dentro de você, lembre, Deus está do nosso lado. Amém? Amém. O Espírito Santo quer formar em nós, quer trabalhar em nós aquilo que a panela de pressão vai fazer acontecer, que é nós crescermos. Porque é lidando com as tensões, é lidando com as diferenças, mas é trazendo submissas a Cristo, no Senhor, né? A expressão no Senhor, em Cristo, aparece 164 vezes nos textos de Paulo. E elas representam essa união que há nos propósitos da nossa vida, nas escolhas que nós fazemos, nas decisões que nós tomamos, no Senhor. Então, no Senhor, o homem, ele ama a sua esposa. No Senhor, a mulher, ela é submissa, ela se sujeita. Porque o seu marido, o seu homem, a ama como o Senhor. Isso faz diferença. Assim também o homem vai lidar com as suas amarguras e vai entregar ao Senhor aquilo que ele gostaria que fosse diferente no outro, nela. E vai aceitar que a esposa não é Deus, não é a sua mãe. E que o marido não é o pai, né? Agora, tudo isso é resultado de uma longa preparação, que eu não tenho tempo aqui para fazer a sopa toda para vocês, por isso trouxe a base, né? E a gente vai provar, querendo Deus, vamos provar aqui no fim o resultado, mas é o amor, esse caldo que vai fazer diferença, que vai sustentar quando o fogo intenso mexe mesmo e a gente tem vontade mesmo é pular da panela. Então, aprendemos juntos aqui que ser cebola não é tão complicado. E que a cebola, mesmo quando ela nos faz chorar, mesmo quando ela é desagradável, ninguém é de ferro. Submeter-se, sujeitar-se,
Agora, é recíproca essa ordem. Da mesma maneira, o homem também vai se sujeitar em Cristo, no Senhor. Agora, o espinafre, né, que é mais difícil de trabalhar, esse amargor que às vezes mexe, faz com que o homem ele sofra e faça sofrer. Basta alguém da família estar desestabilizado e toda a família sofre, né? Agora é fator de graça, de bênção, quando podemos ser instrumentos de Deus para que esse amor prevaleça. O amor divino agindo nas minhas emoções, agindo em mim, dando-me assim esse compromisso de viver a graça a cada dia. E casais que prevalecem são casais que crescem juntos, experimentando essa graça, se perdoando mutuamente, amando como Deus ama, oferecendo e aceitando graça como caminho para o crescimento. É a graça de Deus, é o caldo que vai fazer com que as nossas relações humanas, o nosso autoconhecimento, o nosso crescimento, em que a Flávia é o maior instrumento de Deus para o meu crescimento, eu sou o maior instrumento de Deus para o crescimento dela, e assim nós aprendemos a depender desse amor, esse amor que nos faz desejar servir o outro, considerar primeiro o outro, dar aquele último pedacinho do pudim de leite condensado, aquele lá que a gente guarda lá no finzinho, a gente dá para a esposa. Isso é amor, né? Dar a preferência. Então, queridos, concluindo aqui o nosso creme Master Blaster kasher de espinafres com abobrinha, né? Essa sopa que é deliciosa, nutritiva, que abençoa os filhos, abençoa as nossas vidas, nos dá crescimento, nos faz mais assim, próximos de Jesus. Eu queria deixar duas ideias para vocês. A primeira é que a nossa igreja investe muito em ministérios de família. Nós temos Casais 2.0, que reúne casais em pequeno grupo, em palestras, uma vez por mês, que tem o propósito de fortalecer os nossos casamentos. Então, esse é um ministério onde centenas de pessoas se reúnem todas as semanas para crescer e fortalecer-se no casamento, na família. Nós temos pequenos grupos na nossa igreja com foco em casal, família. Pequenos grupos de casais com filhos pequenos, em que o foco é o cuidado desses pais, que estão tão voltados para os filhos que esquecem de crescer, esquecem-se do seu tempo com Deus, não têm às vezes muito hábito de práticas devocionais e vão enfraquecendo. Então, PGs de casais com filhos pequenos. Nós temos ministérios como o Centro de Aconselhamento, que atende casais, atende pessoas que lidam com as suas necessidades emocionais, relacionais, espirituais. E nós temos o Ministério Celebrando a Recuperação, que é um outro ministério que é fundamental no apoio à família, ao casamento, a feridas emocionais, a codependências, a dependências de diversas ordens. São recursos que você tem à sua disposição e que são fundamentais como igreja para nós. E um segundo desafio, para concluirmos nesta manhã. Eu quero perguntar quem você é hoje. Você é mais cebola crua ou cebola que já está no refogado? Você é mais espinafre? Que espinafre você é? Você é alho? É sal? Quero convidar você a pensar um pouquinho aí.
qual é o seu maior desafio neste momento? Pensando no seu casamento, pensando nos filhos, pensando se você está solteiro, pensando nos passos que você tem diante de você. Eu não sei, não conheço, mas eu sei que Deus tem os recursos para ajudar você, para me ajudar a crescer nessa compreensão do seu amor, da sua graça, que nos faz fortalecer, que nos faz homens e mulheres mais saudáveis, famílias saudáveis, para uma sociedade que é influenciada por nós. Então quero convidar você a um momento de oração, você e Deus. Fale com o Senhor agora e diga onde, nesse caldo do amor, nesse caldo que faz diferença, que o Senhor, Ele que nos ensinou o amor sacrificial, Ele quer neste momento, nos capacitar assim. Então, ore a Deus, fale com Ele neste momento. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Amém. Convidei uns amigos aqui para provarem a sopa. Assim, está suave. Eu tive que acrescentar água das 9 para as 11, porque não ficou mal. Viver com Cristo em casa é viver em mútua submissão no Senhor. É amar como Deus ama. É oferecer e aceitar graça. A graça de Deus como caminho para crescer. A graça garante a igualdade entre homem e mulher. Todos
são alvos desse amor de Deus, plenamente dignos. E nós somos chamados assim a ser bênção, a ser instrumentos para repartir essa graça e esse amor nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe a pôr em prática este fazer a sopa juntos. Que seja um exercício de construção que nos fortaleça, que nos torne famílias mais estabilizadas, mais saudáveis, em que não há lugar para a imposição, não há lugar para nada que não seja construtivo, onde não há dominação, onde não há machismos, não precisa de feminismos, mas assim este viver juntos na graça do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Um grande domingo para vocês. Vamos orar juntos, ficar de pé. Obrigado, Senhor, porque a sua graça é suficiente. Obrigado porque no seu amor nós somos renovados, restaurados, fortalecidos. Nós crescemos nas pressões, aprendemos a dar o nosso melhor ao outro, a servi-lo, a amá-lo, a conduzir essa dança e a acompanhar essa dança, sabendo que o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, e é o Senhor que nos sustenta como casais e famílias. Então oramos juntos assim, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê hoje, amanhã, depois o crescimento para a tua glória. Oramos juntos, celebramos e agradecemos. Amém e amém. Deus nos abençoe. Amém.